Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma imersão num tema muito importante e muitas vezes mal compreendido: o transtorno bipolar. A nossa ideia aqui é ir além dos sintomas, é entender a jornada, os desafios e, claro, as estratégias para encontrar o equilíbrio, olhando para isso por duas lentes bem interessantes: a clínica e a espiritual. Para começar, essa citação do Edward T. Welch já dá o tom da nossa conversa. Ela é forte, né? Mas é precisa, porque ela mostra que a gente não está falando de uma simples mudança de humor. Estamos falando de extremos que têm um impacto gigantesco, não só na vida de quem tem o transtorno, mas em todo mundo que está por perto. E essa diferença é fundamental. Todo mundo tem dias bons, dias ruins, é o sobe e desce normal da vida, como está ali na primeira coluna. Mas no transtorno bipolar a história é outra. É mais parecido com essa montanha russa da segunda coluna. Os picos, que são a mania, e os vales profundos, a depressão, são episódios de uma intensidade que vai muito, mas muito além das nossas flutuações do dia a dia. Então, este aqui é o nosso mapa de hoje. A gente começa definindo o que é o transtorno. Depois, mergulha na experiência da mania e da depressão. Na sequência, a gente vai analisar duas formas de entender tudo isso. E aí, partimos para as estratégias práticas e, para fechar, vamos falar sobre como é possível viver uma vida com esperança. Bom, vamos começar pelo começo, certo? O que, afinal de contas, é o transtorno bipolar? Vamos tentar ir um pouquinho além dos termos técnicos para entender o que eles significam na vida real. Um dos polos do transtorno é a mania. E, gente, isso é que é super importante. Mania não é só estar feliz. É um estado de euforia, de energia lá no teto que dura pelo menos uma semana e é tão intenso que começa a causar problema de verdade. A pessoa pode se sentir a mais poderosa do mundo, mas essa energia toda pode, muito rápido, virar um caos. E lá no outro extremo, temos a depressão maior. Aqui, o que chama a atenção é essa sensação de vazio, uma perda total de interesse pelas coisas. É uma falta de energia tão brutal que até levantar da cama parece uma tarefa impossível. É um peso que paralisa a vida da pessoa. Agora, vamos explorar um pouco mais a fundo essa experiência da mania. Porque, como diz aqui, ela tem essa dupla face. Ela seduz, mas ela também traz o caos. É uma combinação fascinante e, ao mesmo tempo, bem perigosa. Estes são alguns dos sinais clássicos. Pensa só, a pessoa dorme 3 horas por noite e acorda cheia de gás. A fala não para, as ideias pulam de um assunto para o outro sem conexão, a autoconfiança vai às alturas, a ponto de a pessoa tomar decisões muito arriscadas, como gastar um dinheiro que não tem ou se colocar em perigo. Agora, olha que interessante esse contraste. Por dentro, quem está em mania pode se sentir incrível, cheio de energia, super criativo, invencível, mas para quem está de fora, para a família, a percepção é outra. Eles veem uma pessoa imprudente, que parece não se importar com os outros, que está irritada, que não faz mais sentido no que fala. É um choque de realidades. Beleza, agora vamos para o outro lado do espectro. Vamos entender como é esse mundo da depressão. Se a mania é como um incêndio fora de controle, a depressão é como um buraco negro que suga toda a energia. Num episódio depressivo, é como se o mundo perdesse a cor. Sabe aquelas coisas que antes davam prazer? Agora, tanto faz. A energia some, o sono fica todo bagunçado, ou a pessoa dorme demais ou não consegue dormir. E para piorar, vem aqueles pensamentos de culpa, de que não serve para nada, é avassalador. E aqui a gente vê um ponto que é uma verdadeira armadilha. A depressão se retroalimenta. A falta de energia leva a pessoa a não fazer nada. E essa falta de atividade só reforça os sentimentos de inutilidade, o que afunda a pessoa ainda mais na depressão. É um ciclo vicioso muito difícil de quebrar. Ok, a gente já viu como é a experiência, mas como podemos dar um sentido para tudo isso? Vamos analisar agora duas abordagens diferentes para compreender o transtorno bipolar. Uma que vem da sabedoria bíblica e outra da terapia cognitivo-comportamental. A primeira lente, que tem uma base espiritual, não nega os aspectos biológicos, mas ela também olha para o que chama de questões do coração, como orgulho, a impulsividade. A ênfase aqui está na responsabilidade e na busca por mudança através da fé, da humildade e de um aconselhamento sábio. Já a segunda lente é a terapia cognitivo-comportamental, a TCC. Aqui o foco é super prático. É na relação entre o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz. A TCC vê o transtorno como algo que pode ser gerenciado com ferramentas. Por exemplo, a pessoa aprende a pegar um pensamento do tipo "eu nunca vou melhorar" e a transformá-lo em algo mais realista, como "hoje está difícil, mas eu sei o que fazer para lidar com isso". Então, chegamos ao ponto central.
Tá, mas o que pode ser feito? O que funciona? Essa parte é sobre juntar o que há de melhor nessas duas visões para criar estratégias práticas, ferramentas de verdade para o dia a dia. E antes de qualquer outra estratégia, existe um ponto que é um consenso absoluto: o sono. A falta de sono é, talvez, o gatilho mais poderoso para um episódio de mania. Então, ter uma rotina de sono regrada não é só um detalhe, é a base para manter a estabilidade. E este slide resume de forma brilhante uma abordagem completa. Primeiro, se conhecer, monitorar o próprio humor, que é um pilar da TCC. Segundo, buscar ajuda, seja de um terapeuta, seja de um conselheiro. Terceiro, o cuidado básico com o corpo, com o sono em primeiro lugar. E por último, ter um plano de ação, saber o que fazer quando as coisas apertarem. É uma visão que cuida da pessoa por inteiro. E a pergunta é que não quer calar: e os remédios? Bom, na abordagem clínica, eles são essenciais para estabilizar a química do cérebro. E na perspectiva da fé, não existe um conflito. A medicação pode ser vista como um recurso, um meio que ajuda a restaurar o equilíbrio para que todas as outras estratégias possam funcionar melhor. E agora, na nossa reta final, vamos ver como todas essas peças se encaixam para construir uma jornada não de desespero, mas de esperança e de crescimento. A mensagem principal é esta: um diagnóstico não é uma sentença de fim de vida. Pelo contrário, é o começo de uma jornada que exige, sim, muita perseverança, muito aprendizado, mas que possibilita um crescimento pessoal imenso. Realizar sonhos, alcançar objetivos, tudo isso continua sendo totalmente possível. E eu quero terminar com essa reflexão. A questão não é escolher entre um caminho ou outro, mas sim como a gente pode unir as forças. Como a busca por sabedoria, seja ela qual for, junto com estratégias bem práticas do dia a dia, pode construir uma vida mais estável, uma vida com mais esperança. A resposta, ao que tudo indica, está exatamente nessa união.